lógico que vai ter que se buscar ferramentas um pouco mais complexas. Mas eu acho que, para a avaliação dos riscos no âmbito do GRO dos seus respectivos PGRs, eu não utilizaria essa proposta da NR3, eu utilizaria algo mais simples numa primeira abordagem. Legal. Muito obrigada. Posso ir para a próxima pergunta? Por favor. Patrícia Rocha, engenheira ambiental e de segurança do trabalho de São Paulo. Ela perguntou quais os maiores desafios de saúde e segurança do trabalho na prevenção de riscos biológicos entre empregados dos ramos industriais que não pararam. Como aumentar o nível de segurança e conciliar o impacto psicológico da pandemia? Eu agradeço a pergunta da Patrícia e, ao mesmo tempo, essa pergunta é um desafio, né? Eu acho que essa pergunta dá um curso, porque, na verdade, riscos biológicos é algo que nós, engenheiros de segurança, e mesmo os próprios higienistas de segurança, né? Eu, além de ser engenheiro de segurança, sou higienista ocupacional certificado pela BHO, né? Entidade que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, da qual eu tenho a honra de estar presidindo no momento, mas mesmo os higienistas ocupacionais são riscos que uma parte muito pequena de nós profissionais que atuamos na área que acabam convivendo. Eu diria que, na verdade, são profissionais que atuam em hospitais, em grandes laboratórios, né, que têm esse tipo de contato um pouco mais próximo dessa questão. Nos foi colocado um enorme desafio agora com o Covid-19, sem dúvida alguma. E isso, de certa forma, nos pegou de surpresa a todos, né? O mundo como um todo. A gente vê aí movimentos bastante fortes, né? No sentido de grandes entidades aí relacionadas à segurança e saúde no mundo, né? Como, por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde, entidades de caráter particular, como a Associação Norte-Americana de Higienistas Ocupacionais, que lá eles chamam de higienistas industriais, a OSHA norte-americana, enfim, e várias outras entidades que estão tentando formular diretrizes básicas, né, para que a gente consiga atuar nesse momento, né, da maneira mais adequada possível. No site da BHO, se vocês me permitem indicar, o site da BHO, que é o www.abho.org.br, vocês vão encontrar, inclusive, algumas publicações. Tem uma publicação lá da própria AIA, que é uma Associação Norte-Americana de Higienistas, né? Tem uma outra publicação da IOHA e outros comentários nossos e sugestões nossas também de como proceder. Mas, em linhas gerais, para responder aí a Patrícia, a atuação tem que ser no sentido de buscar o máximo possível de proteção dos trabalhadores para evitar o contato. A gente sabe que o contágio, né, com o Covid-19 requer o contato, né, das pessoas, contato pessoal, quer seja no toque mesmo, quer seja com a parte, por exemplo, de saliva, né, de secreções. Então, tentar evitar ao máximo o contato das pessoas, esse é o primeiro ponto. E, ao mesmo tempo que a gente faz isso, e a gente pode fazer isso como? Né? Redesenhando processos de trabalho, evitando aglomerações nos ambientes de trabalho, em lugares onde trabalhavam muitas pessoas, diminuir o número de pessoas desde que possível, né? Estabelecer critérios de higienização constante das pessoas, com fornecimento não só de água e sabão, obviamente, nos sanitários, mas também de álcool gel, para que a pessoa constantemente possa estar promovendo a desinfecção, principalmente das mãos, né, no rosto, etc. Utilização de máscaras, né? E essas máscaras a gente sabe que a PFF2, né, que é o protetor facial filtrante número 2, que é a máscara adequada para esse tipo de prevenção aí na área respiratória, né, para que o vírus não adentre o organismo a partir da respiração, ou também equivalente, né, à nomenclatura norte-americana, que é a N95, que é o filtro N95, que também está sendo aceito no Brasil, porque muitas empresas importaram, na falta do PFF2 aqui no Brasil, importaram as máscaras N95, então elas também são aceitas, né? Fornecer esse tipo de EPI aos trabalhadores, né? E muita orientação e educação. Agora, com cuidado, né, pessoal, que eu acho que nós temos a obrigação de ter. O cuidado da gente orientar sem apavorar, né? Orientar sem provocar o pânico, porque a gente vê muito situações como a gente está vivendo agora,
em que, com o objetivo de orientar, de informar as pessoas, a gente acaba gerando um pânico, né? E o pânico não vai servir para nada, quer dizer, o pânico não nos protege em absoluto. É o conhecimento e o respeito que a gente tem às regras estabelecidas é que podem fazer com que a gente consiga manter os ambientes e as pessoas que trabalham nele minimamente protegidas, né? Então, só para resumir, eu acho que o nosso principal papel nesse momento, né, é nós mesmos nos informarmos cada vez mais a propósito desse tema, porque para nós acaba sendo também uma grande novidade, isso nos pegou de surpresa, então quanto mais informações nós tivermos, eu acho que maior vai ser a competência das nossas ações, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, realmente estabelecer junto à organização na qual estivermos atuando, né, os processos que devemos estar alterando para garantir que haja a máxima prevenção possível de um agente que é extremamente difícil de prevenir, mas que haja a máxima prevenção possível a partir de EPIs, a partir de condições sanitárias, de higiene, etc, etc. E a terceira, não menos importante, né, é cuidarmos e participarmos sempre da forma de divulgação e comunicação das questões aos trabalhadores, para que eles estejam informados, mas, ao mesmo tempo, para evitar pânico entre eles. Eu acho que o principal papel também do SESMIT, né, e de todos os funcionários da área de segurança seria evitar essas fake news, né, principalmente que circulam todo dia, né, então sempre procurar as informações das fontes oficiais, né, OMS, Ministério da Saúde. Sem dúvida. E news estão cada vez mais, né, fortes aí, correndo nas redes sociais. Muito obrigada, professor. Mais uma questão aqui. A Aldelenice Bispo, também técnica em segurança do trabalho, engenheira ambiental, ela é de Montemor, São Paulo. Ela perguntou como devem ser classificados os riscos de atividades com uma possível presença do coronavírus, onde se trata da presença de vários funcionários no mesmo barracão, ou até um espaço confinado. A gente sabe que tem muitas atividades essenciais ainda acontecendo, né? Mediante uma permissão de trabalho ou outros documentos. Como proceder nesses casos? Veja, se eu entendi bem a questão dela, eu separaria em duas fases, digamos assim, né? A primeira é como proceder no que diz respeito à questão da prevenção. E nesse sentido, eu acho que a resposta anterior já cobre bastante esta parte, né? Eu só acrescentaria, visto que a pergunta dela se direcionou a esse ponto também, se seria necessário ou não uma permissão de trabalho a propósito desta liberação, né, para que os trabalhadores estivessem naquele ambiente, né? Veja só, permissão de trabalho ocorre quando eu tenho um determinado ambiente onde eu posso ter riscos consideráveis naquele ambiente, os quais eu não conheço muito bem, né? Então, vamos pegar aqui, fazer uma analogia, né, com um espaço confinado, né? Eu só tenho um espaço confinado, eu posso ter deficiência de oxigênio, eu posso ter gases inflamáveis ou tóxicos, né, no interior desse ambiente, enfim, eu posso ter uma série de coisas em que, para liberar aquele espaço confinado, eu preciso antes fazer uma série de avaliações para garantir que aquela situação ou aquele espaço esteja adequado à realização do trabalho e depois continuar medindo, né, ao longo do trabalho todo se aquelas condições atmosféricas não são alteradas. Então, veja, esta permissão de trabalho, que está lá, inclusive, exigida na NR33, né, ela é um pouco diferente disso que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque a gente sabe o que vai enfrentar. Nós já sabemos que existe. Nós já sabemos que o vírus pode estar presente naquele ambiente. Por quê? Porque o vírus pode estar no organismo de algum trabalhador que esteja naquele ambiente. Então, a gente já sabe a priori, certo? Então, na medida em que nós tomamos os cuidados que eu citei na resposta da questão anterior, eu acho que nós já estamos fazendo tudo de maneira, digamos, suficiente para prevenir. É claro que, infelizmente, essa prevenção não é de 100%, né? A gente pode ter falhas em algum momento e possa ter algum tipo de contaminação. Mas as medidas já foram tomadas. O fato de uma pessoa entrar ali, por exemplo, na minha visão, não requer uma permissão de trabalho, tá certo? Específica. Requer, sim, que essa pessoa esteja treinada, informada e paramentada com todos os equipamentos de proteção individual para que ela possa entrar ali naquela área em que
pode existir alguém contaminado e, portanto, ela também pode se contaminar. Mas não que a área em si requeira uma permissão de trabalho para se adentrar, né? Senão a gente precisaria, dentro dessa linha, por exemplo, em todo e qualquer espaço onde a partir de agora, e nos próximos meses, a gente for entrar, a gente precisa gerar uma permissão de trabalho. Até para ir para o supermercado, tá certo? Você vai falar, bom, não é uma questão ocupacional, é uma questão pessoal. Sim, mas eu estou dizendo, a situação é um tanto similar, sendo que, por exemplo, no ambiente de trabalho, nós vamos ter muito mais controle e medidas preventivas do que no supermercado, tá certo? Então, vai caber a nós, por exemplo, trazendo para o lado pessoal, muito mais do que o próprio supermercado, vai caber a nós utilizarmos máscaras, não estarmos muito próximos das pessoas quando formos fazer as nossas compras, etc, etc. Então, veja, eu acho que os cuidados aí de prevenção no que diz respeito a essa questão colocada pela colega é muito mais no que diz respeito ao nosso comportamento do que ao ambiente. Então, sabendo que nós vamos entrar num ambiente que possivelmente possa ter ali o vírus, né, nós é que temos que nos prevenir a partir de todas aquelas questões que eu citei na pergunta anterior, na resposta anterior. No que tange a outra parte que eu, na pergunta, pelo menos inferi que talvez houvesse, que é a classificação de uma situação como essa, talvez o colega esteja querendo se referir à insalubridade ou não, né? Quer dizer, se aquela situação pode ser considerada insalubre ou não. Então, eu diria o seguinte, primeiro, por questões até filosóficas, né? Eu sou totalmente contrário ao adicional de insalubridade. Eu acho que o adicional de insalubridade não tem nenhum efeito positivo sobre a prevenção de absolutamente nada, muito menos a prevenção de agentes biológicos, que é mais até difícil de controlar do que outros agentes ambientais, tá certo? Portanto, eu acho que ele é um desserviço, né, que nós deveríamos acabar com ele até nessas revisões das novas regulamentadoras, embora não tenhamos feito ainda, né? Isso dito, eu diria que, sob o ponto de vista legal, podem sim haver no futuro reclamações trabalhistas de pessoas que utilizaram máscaras no período ou nesses próximos períodos aí, dentro dos seus ambientes de trabalho, para a proteção do Covid-19. Pode existir, sem dúvida alguma, né? Porque a gente sabe que essas situações sempre vão ter os advogados a orientar os trabalhadores e, sem dúvida nenhuma, né, vai ter um fato que é fundamental, que é a própria utilização da proteção, né, do respirador, vai indicar que, evidentemente, se eu estou utilizando o respirador, é porque existia a possibilidade no ambiente de uma contaminação. Então, as empresas devem estar se preparando, sim, né? Se não estão ainda, podem se preparar para receber reclamatórias trabalhistas futuras a propósito de insalubridade, nesse período em que os trabalhadores vão ser obrigados a utilizar máscara respiratória nos seus ambientes de trabalho. Embora, repito, né, é uma questão única e exclusivamente monetária, que não tem absolutamente nada a ver com a questão da prevenção da doença em si. Eu acho que ela quis dizer também, caso eu tenha, né, por exemplo, um funcionário que está com suspeita de Covid e ele foi afastado, né? O que eu faço nessa situação? Mas aí também já tem, né, os protocolos, né, a serem seguidos, manter ambientes ventilados. Muitas empresas estão medindo temperatura, estão entrevistando, né, os seus funcionários na entrada, para tentar verificar se tem alguma alteração, se tem algum sintoma. Acho que é nessa linha, né? Não, creio que sim. E isso tudo que você acabou de falar, Fabiana, ele complementa a pergunta anterior, inclusive, tá certo? Que a colega anterior fez, quer dizer, o que fazer nesses momentos dentro dos ambientes de trabalho, né? Eu não fui tão, digamos assim, não citei todas as ações, né? Mas esse documento, por exemplo, que está lá no site da BHO, cita as ações todas que são recomendadas, né, ao profissional da área de segurança e saúde nesse momento, inclusive entrando nesse detalhamento que você está colocando aí, né? Legal, professor, muito obrigada. Próxima pergunta. Zirlene Cocato, engenheira de segurança do trabalho de Nova Odessa, São Paulo. Como devem ser tratados os riscos nos documentos base PGR e PPRA para os trabalhadores que estão em home office? Se houver um acidente de trabalho, como devem ser configurados esses acidentes no home office? Abre CAT? Não abre? O que a gente faria? Olha, essa Zilene me colocou numa situação complicada, né? Porque essa talvez seja uma resposta que eu não tenha, né? Sinceramente, são situações
totalmente inusitadas, né? Nós mesmos, quando imaginávamos, né, que estaríamos fazendo trabalhos no volume que estamos fazendo em home office, né,